Então sejam bem-vindos de volta, começando aqui a nossa aula 2. Bom, só dando uma recapitulada aqui, a aula 1 a gente deu uma conversada aí sobre os rumos do projeto, como que seria o projeto, basicamente falamos sobre algumas das tecnologias que nós vamos utilizar, né? E construímos já as nossas rotas, criamos os componentes, só que ainda estão vazios, né? E organizamos, né, para que toda vez que eu clicasse lá no meu drawer, na minha barra de navegação, ele fosse direto para o nosso componente, carregasse a rota e já fosse direto para o componente que a gente designou, né? Então hoje a gente vai construir esses componentes do nosso front-end, né? E vamos começar utilizando o componente de usuários, né? Que seria uma forma de você cadastrar o usuário para ele poder logar no sistema, tá? Então vocês estão vendo aqui o nosso código, né? A nossa aplicação já está rodando aqui embaixo, né? Podemos ver a nossa aplicação aqui. Então ela tem as rotas já estão sendo carregadas ali, né? A gente consegue ver que está mudando aqui em cima, né? Contas, usuários, relatórios. E aí vamos nos utilizar do Vuetify agora para construir a nossa aplicação. Como eu falei para vocês, o Vuetify tem uma documentação bem bacana, né? A gente consegue ir seguindo por ela para construir as nossas aplicações, né? E então a gente vai deixar ela aberta aqui porque vamos sempre estar apoiados, né? Vamos estar sempre consultando a nossa documentação aqui, beleza? Bom, então a gente vai, deixa eu voltar aqui, tá? Então a gente vai construir essa aplicaçãozinha, começando pelo usuário, tá? Então vou abrir aqui o meu usuário, ele está aqui ó, nas views, né? O usuário já está aqui, tá com um componente usuários aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar planejando a nossa estrutura do usuário, né? Vamos começar por ela. Então, deixa eu desenhar aqui pra gente, ó. Vamos fazer um rápido esboço aqui de como que a nossa tela de usuários vai ser, pelo menos uma primeira versãozinha, tá? Só pra gente ter uma ideia. Levando em consideração que essa parte aqui seria a nossa visão completa, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um botãozinho aqui, ó, na direita aqui, para ele abrir o nosso cadastro, né? Porque eu tenho que ter uma opção de cadastrar e uma opção de listar, né? Então eu vou ter uma listagem aqui embaixo, ó. Vou desenhar ela aqui pra gente. Não necessariamente precisa ocupar toda a tela, mas tudo bem, a gente só está planejando, né? Aqui assim, tudo bem. E aqui vai ter a nossa lista, né? Então, por exemplo, vou ter várias listas com os usuários que já estão cadastrados aqui, né? Então, todos os usuários que estão cadastrados vão estar contidos aqui, tá? Beleza. E assim por diante, né? Então, como que vai ser separado esses caras aqui? Bom, a gente tem que ver quais são as opções que a gente vai exibir, né? Uma delas é... vamos pensar aqui que um usuário vai ter. Um usuário tem que ter o nome dele, né? Um username, né? E o usuário também tem que ter a senha dele. Nesse caso, a gente não vai trabalhar com nenhum role, né? Porque só vai ter esse cara que vai logar no sistema mesmo. Então ele vai ser um único role. Então eu não preciso colocar se ele é admin, se ele é funcionário, se ele é cliente, né? Se ele é qualquer outro role que tenha. Então a gente vai exibir o nome, né?
Vamos exibir também o username dele. A gente pode colocar um e-mail, né, alguma coisa assim de contato no próprio usuário, né? E se ele está ativo ou não, né? Mas esse está ativo ou não, a gente pode colocar ele como uma função de ação, né? Então, como assim? Bom, a gente pode colocar aqui assim, ações, né? E aí vamos supor que eu tenho um usuário João lá, eu tenho o username dele é João123, tô inventando, obviamente, né? E-mail dele é joão@email.com, né? E aí nas ações eu posso fazer o quê? Bom, usuários geralmente a gente não tem regra de deletar, né? Por quê? Porque eles podem ter referência com alguma coisa, ou posso querer ter esse cara aí por alguma forma de consultar mais para frente, né? Então a gente geralmente não deleta o usuário. Então o que a gente faz? Eu posso editar esse usuário, então a gente coloca aquele símbolozinho da canetinha, né? Não parece uma caneta, mas vamos fingir que é, vamos usar a imaginação aí. E aí a gente pode utilizar um conceito seguinte: a gente pode inativar esse cara, ativar ou inativar, né? Então o que a gente faz? Se ele estiver ativo, ele vai aparecer um íconezinho para inativá-lo. Pode ser uma bolinha assim de bloqueado, né, de proibido. E caso contrário, ele vai ter um check, né? Ou seja, esse cara aqui ele está ativo. Então eu posso clicar para inativar ele. Nesse caso aqui, ele está inativo. Então eu posso clicar aqui para ativar ele, né? Então a gente utiliza esse conceito aqui. Se você preferir, pode inverter a ordem, né? Tem gente que prefere deixar o símbolozinho de cheque aqui para indicar que ele está ativo, e se eu clico nele ele fica inativo e tal. Então eu gosto de deixar assim porque o botão representa a ação, né? Então quando você esse botão representa a ação de inativar e esse botão representa a ação de ativar, né? Então eu vou manter dessa forma, mas fica à vontade aí para fazer do jeito que você quiser, tá? Então tá aqui, beleza, né? Qualquer outro usuário aqui. Esse cara aqui vai ser um botão para novo, né? Então o que acontece? Quando eu clicar nesse botão novo, posso chamar de novo usuário, sei lá, ele vai carregar aqui em cima, né? Aqui eu posso até deixar um título, né? Como usuários cadastrados, alguma coisa assim. E aqui em cima, quando eu clicar nesse botão, ele vai exibir aqui, né? Nessa parte superior aqui. Óbvio que vai empurrar toda essa parte da lista para baixo, né? Então vai exibir o nosso formulário aqui em cima para novo cadastro. Formulário. Tá? Então basicamente vai funcionar assim a nossa tela. Beleza? É uma tela onde eu posso cadastrar e visualizar os usuários cadastrados, tá? Esses usuários vão ser utilizados para logar no sistema. O login a gente vai fazer depois, mais para o final da construção do nosso front-end, né? E então tem que ter esse cara de usuários aqui para poder cadastrar outras pessoas para logarem no sistema. Beleza? Então vamos voltar lá para o código, né? Estamos aqui no nosso código. E a gente tem que utilizar esse cara, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Vuetify. Eu tenho um cara exato para esse tipo de coisa que é o Data Table, tá? O Data Table, ele é como se fosse uma tabela mesmo, tá? Por que eu escolhi o Data Table? Poderia ser uma lista? Poderia ser uma lista, né? Poderia ser qualquer outro elemento que tivesse essa característica, mas esse tipo de exibição com tabela, onde a gente tem alguns dados referentes a algumas propriedades do objeto, né, como é o caso nome, e-mail, usuário, tal, username, né, são propriedades do meu objeto usuário.
E eu também tenho ações, né? Então a gente pode utilizar o data table, porque é quase como um CRUD, né? Para quem ainda não está familiarizado com o termo, o CRUD seria qualquer aplicação que tenha a capacidade de fazer Create, Retrieve, Update and Delete, né? Que seria a sigla CRUD, seria C de Create, R de Retrieve, né? O de Update, D de Delete. Ou seja, eu posso criar, posso buscar, né? Posso atualizar e posso deletar um elemento de uma lista, né? Então, basicamente cadastro, né? Tem um cadastro, eu consigo criar um cara novo, visualizar os caras que já estão cadastrados, editar e deletar, né, essas minhas entradas do cadastro. Então a gente tem uma opção aqui, se você olhar no data table, tem vários modelos de data table, né? Tem com linhas que abrem e fecham, né? Tenho múltiplas ordenações e por aí vai, tem várias opções, tem com busca aqui também, que é bem legal essa parte de search aqui, né? Mas o que a gente vai utilizar esse último aqui, que é o CRUD, né? Tem uma versão de CRUD aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó, CRUD Actions. Então essa parte aqui, ó, é um V data table, né? Lembrando que V traço indica que é uma tag do Vuetify, né? As diretivas do view também são utilizadas com V-traço, mas elas são usadas como propriedades, né, dentro das tags. Se a própria tag começa com V-traço, é uma tag do Vuetify. Tá? Então, com ações de CRUD, né, aqui a sigla que eu falei para vocês, CRUD, utilizando aqui um VDialog, que é uma janelinha, né, uma janela de diálogo. Com componente editando cada linha. Então ele tem esse formato aqui. É exatamente aquilo que a gente queria, né? Tem um título aqui, tem um separador, tem um botãozinho, eu clico nesse botão, ele abre para mim uma janelinha para eu cadastrar um próximo cara. No nosso caso a gente não vai utilizar a janela, né? Porque a gente definiu fazer ele aqui em cima. Então a gente vai exibir o elemento ou não, né? O elemento que eu digo é o elemento do formulário ali, tá? Então aqui eu consigo colocar, esse exemplo que ele dá aqui é um exemplo de uma tabela de dessert, né? Dessert seriam sobremesas, né? Então ele tem aqui iogurte congelado, né? O ice cream sandwich, eclair, cupcake, são tipos de sobremesas aqui, né? E aí cada uma delas, pode perceber que cada linha aqui representa um objeto, então cada objeto tem o nome, né? A quantidade de calorias, gorduras, né, carboidratos, proteínas, e aqui ações, né? Então eu consigo editar e eu consigo deletar. No nosso caso não tem delete, né, mas ele tem a opção de inativar, né? Então eu venho aqui, ó, cliquei para editar, ele abre a edição aqui na minha janela. Então ele abre a janela, né, e exibe. No nosso caso eu vou exibir o componente e não abrir a janela, né? Então a gente vai utilizar pode ser o vshow, né, ou o vif do view mesmo, né? Então, para quem não viu ainda, quem não viu o view, né, pode ir lá no Vue.js, procurar o guia, né? Então, ele tem aqui as opções. Então, logo no começo ele vai falar sobre o vbind, né? Então, vocês precisam ter visto essa primeira parte para conseguir caminhar, né? Ó, tem aqui tudo mais. Vamos ver onde que está o vif aqui. Ó, o id. Vmodel é importante também, a gente já está utilizando, né? Aqui componentização. Deixa eu ver. Wave está por algum lugar aqui. Deixa eu procurar aqui, ó. Ctrl F, V, if. Aqui, ó, VIF, né, que ele mostra essa opção aqui de não verificar e tal, de now you see me ou não, né? Então ele funciona basicamente dessa forma, né? Ele tem como um if normal, né? Só que um if na parte do HTML, onde ele vai mostrar esse span quando essa condição aqui for verdadeira. Na verdade, essa condição aqui nada mais é do que uma variável booleana. Então, se ela for true, ele exibe esse span, senão ela não exibe.
tá? Então, a gente vai utilizar esse cara aqui. Para eu fazer isso, claro que a gente vai fazer a maior parte da construção na mão, a gente vai ter que entender como que funciona esse data table, né? Então, para eu ver o código, clico aqui, né? Essa parte, além do data table, do template, ele tem um script, né? Então, ele tem alguns dados aqui. Inicialmente, a gente vai copiar esses caras, depois a gente vai ajeitando eles. Então, eu vou copiar o template. Ó, vem aqui. Opa. Copio aqui. Até aqui. Vou colocar aqui no lugar do meu template. E aí, na parte do script, eu também tenho que ter esse cara, senão ele não vai funcionar, né? Tem bastante coisa aqui, a gente vai dar uma trabalhada em cima desses caras aqui. Ó, vou vir aqui no script, vou colocar esse cara aqui. Vou salvar e vocês vão ver que ele deve, provavelmente, né, já deve estar sendo exibido aqui, ó. Beleza? Já está mostrando aqui o CRUD do jeito que a gente copiou lá do site. Perdão. Então agora a gente vai alterar essas funcionalidades aqui para o jeito que a gente quer. Antes disso, a gente vai entender como que funciona o data table, tá? Então, ó, se eu olhar aqui, vamos olhar aqui no site aqui, ó. No começo, vamos lá para o data table, o primeiro. Ó, ele fala é uma tabela de dados, né? Por default, né? Por padrão, vai renderizar a informação, né? Em linhas simples, tá? Então ele dá um exemplo bem simples aqui, ó. O mais simples possível é esse aqui, ó. Eu tenho a minha tag vDataTable, né? Eu tenho 3 itens injetados aqui, né? Quando eu digo injetados é porque eles estão com vbind aqui no começo, né? Então eles são injetados. Ele tem uma classe de elevação aqui simplesmente para dar esse efeito de sombra, né? Que em volta para parecer que ele está destacado. Seria aquele box shadow, né? Do CSS. E aí eu tenho um cara chamado de headers, um cara chamado de items e um outro aqui chamado de items per page, tá? E aí vamos olhar no script aqui, ó. No script a gente tem um headers, que é um array, né? Ele tem um array chamado desserts e ele tem que é um array de objetos, né? Cada objeto é uma sobremesa daquela, que tem nome, caloria, gordura, carboidratos, proteínas e ferro, né? E só, então eu tenho um array de objetos chamado de desserts e um array de objetos também chamado de headers, tá? Então, o headers é injetado aqui na minha propriedade headers do data table e o meu desserts é injetado aqui na minha propriedade items, tá? Então, o cara que a gente está exibindo aqui, ó, nessa listagem, cada um desse aqui é um dessert, né? Que tem caloria, gordura, né? Carboidrato, tudo mais. Se a gente olhar aqui, ó, é o dessert, ó, name, caloria, gordura, carboidrato, proteína e ferro. Que tudo que está sendo exibido aqui embaixo, né? Então, esse desserts é o items. Então, se eu tiver um array de objetos, né? No nosso caso vai ser um array de usuários, ele vai estar aqui no items, tá? E o headers, o que ele faz? Bom, se eu já tenho aqui, para que eu preciso de outro? Esse headers, como o próprio nome já diz, é o cabeçalho, né? Essa linha superior aqui, ó, né? Essa linha superior. Então, o que ela tem? Ela tem objetos, né? O primeiro é um pouquinho diferente, mas vamos começar dos outros que são iguais aqui, ó. Ele é um objeto, né, que tem duas propriedades, uma propriedade chamada de text e uma propriedade chamada de value, né? Ou o valor e o texto, tá? Esse text é exatamente o que está sendo exibido aqui em cima da linha como o cabeçalho mesmo, né? Ó, dessert, 100 gramas aqui serving, né? E aqui calories, fat, carbs, protein e iron. Então eu tenho esses caras aqui, ó, no text. Então eu vou definir o que tem em cada cabeçalho de cada coluna da minha tabela, né? Assim como a gente tinha um t-head e um th na tabela do HTML, é a mesma coisa aqui. Eu vou colocar os nomes no text. Tá, e o que seria o value? O value, pessoal, eles vão funcionar como um link para qual propriedade do objeto
né, do meu array de objetos vai ser colocada naquela coluna. Então, por exemplo, na minha coluna calories, o que vai ter na minha coluna calories? Vai ser a propriedade calories. De quem? Dos objetos que estão no items. Então, esse calories vai aparecer. Então, tá vendo? Ó, 159, 237, 262, ó, tá vendo? Aqui embaixo, ó, 159, 237, 262. Por que que ele faz isso? Porque ele não tem um v-for inserido, né? Ele é interno, ele é omitido aqui. Ele é implícito, né? Então, eu não tenho, de fato, como manipular cada iteração do meu for, porque ele faz de maneira dinâmica. Então, o que que ele faz? Ele só aponta, né, para cada um deles. Tranquilo. Então, ficou mais fácil da gente fazer. Então, vamos voltar para cá, ó, e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é limpar o meu data. Eu não vou colocar, não tenho dialog porque não vai ter janela, né? Não vou ter nada aqui, ó. Vou tirar todo o meu data daqui, ó. Vou deixar o meu data vazio. Não vou ter propriedade computada. Não vou ter watch, created, methods. Na verdade, esse methods e o created a gente pode deixar. Eu vou deletar esses dois caras aqui. Esse primeiro aqui também é legal de deixar. Tá, peraí. Então vamos tirar aqui, ó, o desserts, que não existe, né? Esse desserts aqui não existe. Vai ser um array de... Ó, editar item, delete item e close também não vamos ter. Tá, methods. Opa, aqui não tem, né? Esse save aqui também não vai ter. Ele vai chiar na minha tabela aqui, né? Já no exibiu, porque eu tirei todos aqueles arrays que tinham referentes aqui. Esse watch também não vai ter, né? Que a gente não vai ter janela. Tá? Beleza. Então, o que seria esse computed aqui, ó, né? Uma propriedade computada. Então, é uma propriedade que ela não está associada simplesmente com um valor igual ela está no data, né? Ela está vinculada com uma função. Então, essa função define para mim, tá? Então, nesse caso, o que ele faz? Simplesmente para exibir o título, né? Por quê? Porque quando eu abro o formulário, a gente pode estar abrindo o formulário para cadastrar um novo usuário, né? Ou a gente pode estar utilizando, né? Para... Deixa eu salvar um negócio aqui. Beleza. Ou a gente pode estar utilizando ele para editar um item, né? Para editar um item. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar esse cara do mesmo, só vou mudar o nome, né? Novo item. Ou novo usuário, né? Ou editar usuário, né? Ó, editar usuário. O que é isso aqui? Isso aqui é um operador ternário, né? Ele vai... Se essa primeira condição for verdadeira, ele coloca esse cara aqui, essa string aqui, né? Senão ele vai por essa. Tá? É só para não precisar ficar criando o if e else. Na verdade, essa propriedade edited index não existe, né? Porque nossa vai ser baseado no ID do objeto. Então vamos pensar assim, ó, quem que vai ser o cara? Bom, no data aqui, ó, eu vou criar uma flag chamado de item edição. Esse item edição ele vai começar com null. Esse item edição vai começar com null. Então vai ser o seguinte, ou eu vou colocar o meu item para edição ali, né? Ou ele vai ter nulo, ou ele vai ter o valor nulo. Então se ele for null, se o meu item edição for igual a null, quer dizer que essa flag não foi setada, né? Esse valor não foi setado, então ele continua com null. Se ele continua com null, eu estou falando de uma adição de um novo elemento, então ele vai cair aqui no novo usuário. Caso contrário, ele vai ter o próprio objeto da edição e aí eu caio aqui com editar usuário. Isso aqui é só para definir o título, né? Eu vou até mudar o nome aqui de form title para form
título. Tá? Aqui no created, né, aquele trigger, né, do ciclo de vida do objeto view, né, quando esse created depois que ele criou a página, né, depois que ele criou a minha tela lá, ele vai disparar essa função aqui, né? Então nessa função ele vai utilizar o initialize. Repara que a gente está utilizando o this aqui para chamar o initialize, porque a gente tem que acessar o objeto implícito para poder chamar o método initialize aqui, né? Então eu não sei como que vai ser o nome dele no futuro, né? Então eu chamo ele de this. Estou definindo aqui, né? Beleza, esse método initialize, o que ele faz? Ele vai ter que setar a minha lista, né? Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar o meu usuários, ó. Usuários. Esse meu usuários, ele é um array, né? Ele é um array. Esse é o meu array principal, né? Usuários. Então eu vou ter que setar aqui. Inicialmente a gente não tem back-end nem nada, né? Então a gente vai só simular que existe esses caras. Então eu vou inicializar eles com um array simples. Então eu vou fazer assim, ó, this.usuários vai receber um array novo, né? E esse array vai ter uma lista de objetos, né? Vai ter uma quantidade X aí de objetos. Eu vou criar uns 2, 3 pelo menos, só para a gente ter, né? Então o que meu usuário tem? Ele tem ID. Eu vou criar um ID simples aqui, 0. Vou ter nome. Vou chamar aqui o nosso famoso João da Silva. Eu vou ter username. Então estou inventando aqui, né? João 123. Ou João 01, vai. João 01. E a senha dele vai ser... Aqui vai estar exibindo mesmo, 123. E eu tenho... ID, nome, username, senha. E além disso, a gente tem um e-mail, né? Que está sendo exibido lá. O e-mail vai ser joão01@email.com. Pronto. Estou gerando com o ID simples aqui, porque quando a gente tiver no nosso banco de dados, né? Esse ID vai ser gerado pelo banco de dados. Então eu não vou manipular esse cara. Eu já estou preparando, né, para que fique fácil de eu ajustar quando o meu back-end estiver pronto, né? Então eu vou continuar dessa forma aqui, ó. Vou criar mais um e mais dois, tá? Então esse cara aqui vai ter ID1, obviamente não pode ser o mesmo ID, né? E esse aqui 2. Essa aqui vai ser a Maria da Silva. Maria da Silva. Teu e-mail, o username Maria01, senha vai ser 123 para todo mundo, Maria01@email. Aqui vai ser o Zé da Silva, Z01, senha 123, Z e-mail, tá? Então estou criando aqui de maneira fixa, né, os meus usuários. Obviamente que não vai funcionar nada aqui ainda, né, porque todas as minhas associações estão incorretas, né? Beleza. Além disso, eu vou criar um meu objeto corrente aqui, ó, vou chamar de usuário atual, que vai ser um objeto vazio aqui, tá? E vou criar também, botou um ponto e vírgula aqui, um gerador de ID que vai começar com o valor 3, tá? Por que isso? Porque toda vez que eu for adicionar um novo usuário no meu array, ele tem que ter um ID, né? Então tem 0, 1, 2, o próximo seria 3, e aí eu tenho que ficar incrementando ele. Tudo isso para a gente simular o ID gerado pelo banco de dados, tá? Beleza? Então tá. Então aqui, ó, primeira coisa, a gente não definiu headers ainda, né? Então tem que fazer. Então já tem usuários aqui, né? Eu estou definindo ele vazio aqui. Na hora que ele cria, ele chama o método initialize. E o método initialize vai fazer o quê? Vai inicializar o meu array this.usuários. Como o view ele é responsivo,
automaticamente ele já vai carregar para a gente aquela listagem, né? Além disso, eu vou precisar de um cara aqui, ó, chamado de cabeçalho, que é o nosso headers lá, né? O cabeçalho também é um array de objetos, né? E dentro desse objeto eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter text e eu tenho que ter value, né? Bom, o text ele indica, como a gente já viu, o texto do cabeçalho, então ele vai começar primeiro, igual a gente definiu aqui, ó, né? Igual a gente definiu aqui, nome, depois username, depois e-mail, depois ações, né? Então, vamos lá. Então, nome. Qual que é a propriedade do usuário que a gente vai exibir na coluna nome? Nome, né? Então tem que ser esse cara ali, nome. Mesma coisa para os demais, né? Eu tenho nome, ó, username, né? Então vem aqui, ó, username, aqui também username. Esse username aqui tem que ser igual a esse daqui, né? Beleza. Senha a gente não vai exibir por motivos óbvios, né? Então, e-mail, então aqui, ó, no texto e-mail, e aqui e-mail, que é o nome da propriedade, e-mail, né? ID eu não vou exibir também, então nome, username, e-mail. Depois ações, né? Bom, ações não tem aqui, ações não tem, então eu teria que adicionar aqui, o título vai ser ações, ações, e aqui eu vou chamar de ações, esse value aqui vocês vão entender, tá? Porque eu também preciso vincular, né? Aí o que acontece? Eu venho aqui e mudo. O meu headers eu chamei de cabeçalho, né? Cabeça-olho, não, né? Cabeçalho, digitei errado aqui, ó. Cabeçalho. Aí. Então eu vi aqui em cima, ó. Cabeçalho, né? E o meu itens, né? O items é o usuários, né? Não vou ordenar nada aqui, eu vou tirar então essa linha. E o class elevation eu posso manter. Vou salvar. Vamos ver se apareceu alguma coisa aqui. Ainda não. Tá? A gente pode ver que ele está dando uns erros aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl R aqui para ele limpar. Ó, 10 erros. Esses erros todos são associados à propriedade dialog que a gente tirou, né? O form title, que é aquela propriedade computada, a gente também mudou o nome. Edit item, edited item também já não tem mais, então vamos ter que corrigir nesses passos aí. Mas antes vamos entendendo como que funciona, né? Bom, a gente viu lá no caso do Viltify aqui, ó, que o data table ele é bem simples, né? Ó, esse data table está aqui, ó, ele inteiro já gerou tudo isso aqui. Então o que é esse monte de coisa aqui dentro, né? Ó, a gente tem aqui um toolbar, um spacer, tem um template aqui. Como é que é? O que está acontecendo? Olha aqui onde acaba o meu data table aqui, ó. Tem tudo isso aqui está dentro do data table que não tem lá na primeira versão, né? Ó, tudo isso aqui tem lá que não tem na minha primeira versão. Então o que ele está fazendo? Bom, o que acontece aqui é o seguinte: o data table ele consegue gerar uma tabela simples quando os dados são primitivos, né? Como é o caso números, né? Strings, caracteres, né? Valores booleanos. Isso ele consegue exibir, né? Mas se você analisar a estrutura do nosso data table aqui, que esse data table final aqui, ó, ele tem mais coisas, né? Essa coluna aqui mesmo de ações é uma coluna que tem ícones, né? Ou botões aqui, né? Vamos ver o que ele fez lá. E esses caras aqui estão na coluna, mas eles não são valores primitivos. Ó, esse aqui é uma string, esse aqui é um número, 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 né? Esses caras aqui não. E além disso, o que tem de diferente daquele primeiro data table que a gente viu esse botão não tem, essa parte aqui de cima não tem, né? E nessa parte de baixo aqui, né? Ou a parte de baixo tem. A parte de baixo tem, né? Então é só essa parte daqui, ó. Essa parte de cima que tá diferente, né? E o botão, né? E essa parte daqui que não é um valor primitivo. Então,
como o data table ele tem a função de implicitamente fazer a geração do conteúdo baseado nas propriedades do objeto, aqui a gente tem que alterar algumas coisas, como por exemplo, o que vai ser inserido nessa coluna actions aqui e o que vai ser colocado aqui em cima. Para isso, a gente vai utilizar alguns slots do data table, né, para poder injetar esse template HTML para que ele tenha essa característica que eu quero, né? Então, para que eu consiga fazer um data table personalizado, eu preciso definir esses templates baseados aí no formato que eu quero, né? E também, óbvio, no que o data table permite que a gente faça, né? Então, se você olhar aqui em cima, ele tem aqui, ó, meu data table, ele tem uns slots, ó, tá vendo? Então tem um slot body, ó, slot para substituir o corpo padrão, né, ou tbody da tabela, né? Depois aqui, ó, body append, ele vai juntar, né, os elementos no final da tabela inicial, padrão, né? E por aí vai. Se você continuar rolando aqui, ó, você vai ver que tem dois caras que a gente vai utilizar aqui. Na verdade, aqui um só, né? Que é o cara chamado de top. Esse cara de cima aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, top. Slot para adicionar um conteúdo acima da tabela. Então esse top é para colocar alguma coisa em cima da tabela, que é justamente o que ele mostra aqui embaixo, né? Ó, em cima da tabela. Então o que ele tem? Ele tem uma barra, e aí ele tem um título, um divisor aqui e um botão aqui na direita, né? Então vamos olhar para o código e vamos tentar separar esses caras, para a gente entender como que ele tá, né? Então volta aqui pro primeiro, né? Então, ó, aqui o data table, aqui ele tem um template utilizando o slot top, tá vendo? V slot top. Então tudo isso aqui que tá dentro desse template, ó, aqui, opa, pera aí. Esse template do top aqui acaba aqui. Deixa eu ver. Template top, ó. Vamos separar aqui para tentar ficar mais fácil de enxergar. Ele tem o toolbar, tem o título, divider, spacer. É claro que tem o dialog aqui, né? Beleza, ele acaba aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Tá? Então ele acaba aqui. Então o que acontece? Além, ó, vamos analisar a situação aqui, ó, baseado nesse exemplo que ele tem aqui, né? Que eu clico e exibo esse elemento aqui no centro da minha tela, né? Então o que acontece? Ele tem, ó, um VToolbar flat color white. Ou seja, ele é um toolbar. Como que eu sei qual que é esse cara? Eu posso vir aqui, né? Vou abrir uma outra janela dessa aqui, ó. Aqui, e vou pesquisar, ó, toolbar. Ó, toolbar. Aqui, ó. Ele mostra como utilizar, tá vendo? VToolbar. Beleza, é uma barrinha igual essa daqui, ó. Então ele coloca essa barrinha em cima, né? E aí ele usa uma propriedade chamada de flat. Então eu posso verificar como que ela fica aqui, ó. O que ele faz? Ele tira esse contorno que dá a impressão de dimensionalidade aqui, ó, de altura, né? De profundidade, na verdade, né? Por quê? Porque se eu olhar aqui, ó, ele realmente está colado aqui, né? Como se ele fizesse parte do meu data table. Então eu uso o flat. Então tá certo. VToolbar flat color white, ou seja, a cor, né, da minha barra é realmente branca, né? Aí tem aqui, ó, toolbar title, né, e tá aqui, ó, mycrude. Esse mycrude eu posso substituir aqui por igual a gente tinha definido aqui, né? Ó, usuários cadastrados. Então, ó, usuários cadastrados, né? Beleza, aí ele tem um divider aqui, ó, que a gente também já consegue ver fácil, que é esse carinha do meio aqui, né? Não sei se dá pra ver aqui, ó, mas ele tem uma separaçãozinha aqui, né?
na vertical. Vou manter. Aí ele tem um spacer, ó. Esse spacer é porque ele serve para dividir o conteúdo no container. Então ele joga tudo que está antes do spacer para a esquerda e tudo que está à direita depois do spacer para direita, né? Então ele joga o botão todo para a direita e o resto todo para a esquerda. Então ele serve como se ele estivesse no meio aqui, ó, separando, né? Então também vou manter, tá? Beleza? Aí aqui já começa o dialog. Nós não temos janelinha, né? Então eu já vou tirar esse dialog daqui, ó. Vou vir aqui e vou deletar o meu dialog. Beleza. Vou deletar o meu dialog daqui. Então o meu template aqui do top, ó, agora já ficou bem menor. Começa aqui e termina aqui. Tem o toolbar, né? Tem o divisor aqui e tal. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Ó, já mostrou a minha lista. Tá vendo? Já mostrou a minha lista. A parte de ações ainda não está funcionando aqui, não exibiu, mas os meus elementos já funcionaram. Ó, já estão exibindo a minha lista aqui. Bom, legal. Deixa eu dar um Ctrl R aqui para ele limpar o cache. Não deu nenhum erro, né? Então estamos no caminho certo. Já apareceu usuários cadastrados aqui. O botão eu tirei junto, né? O botão eu tirei junto. Então eu vou colocar ali depois do spacer aqui, ó. Posso colocar um botão simples, ó. Posso vir aqui e procurar o button. Ó, buttons. Posso pegar um botão simples, ó. Esse botão aqui, ó, click me. É só um botão simples. Posso utilizar um desse formato aí, né? Um normal assim, ó. Esse raised levantado, depress para baixo. Vou pegar um normal aqui, ó. Como que é o formato dele, ó? É VBTN. Aqui é small, né? Que ele está usando small, né? Então eu vou pegar um VBTN desse daqui. Vou colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, normal, salvei. Como ele está depois do spacer, ele tem que aparecer à direita, né? Então vamos ver aqui. Olha lá, normal, né? Beleza. Bom, então eu vou tirar esse small daqui. Vamos ver o que acontece, ó. Tirei o small, ele aumentou o tamanho, legal. Vou colocar uma cor nele aqui, ó, color. Vou colocar o primary, que é aquela cor primária, né, a cor principal. Ó, então ficou azulzinho ali. Eu poderia mudar a cor que eu quisesse. O texto, obviamente, não vai chamar normal, né, vai ser novo usuário. Beleza, tá lá. E aí eu tenho que colocar um clique nele, né, o clique no view. @click igual, e aí coloco aqui. Esse método novo usuário aqui, ó, ele vai, esse botão novo usuário vai abrir o meu, quando eu clicar aqui, ó, novo usuário, ele vai abrir o meu formulário, né? Vai abrir o meu formulário. Então eu vou criar uma função chamada de abrir formulário. Claro que ela não tem aqui ainda, então eu vou vir aqui no methods, depois do initialize aqui, ó, vou colocar aqui, ó, abrir formulário. Tá? Por enquanto ele não faz nada, mas só para ele já ter o vínculo, ó. Então já parou de dar erro aqui, né? Legal. Então já está com o botão lá, ok, né? Aí que acontece, ó, se você analisar aqui o nosso data table, a parte do headers aqui, ó. Cadê o headers? Aqui, ó. Esse headers actions, ele aponta aqui, ó, value actions. Esse sortable é para indicar se aquela coluna ela é ordenável ou não, tá? Então eu até posso colocar esse cara nas colunas que eu não ordeno, mas depois eu ponho. Então, ó, actions. Então ele está apontando para uma posição actions, mas esse actions não é uma propriedade, não é igual name, ou calories, ou fat, ou carbs. Não tem actions aqui. Então o que eu faço? Também tenho que utilizar esse nome para inserir um template. Então eu utilizo o slot desse cara para injetar o meu template, né? Por quê? Se eu olhar aqui o desenho, ó, na posição do item pontuações aqui, ó, eu vou injetar esse template. Então o que vai ter no meu template? Vai ter o meu ícone aqui de editar e meu ícone
né, de ativar e inativar, né? Então eu tenho que ter esses dois ícones aqui. Então eu vou criar esse template e esse template vai utilizar nessa posição ações aqui, tá? O que o data table ele faz? Ele faz algo do tipo assim, ó. Ele faz um v-for, né? E aí ele tem itens, né? Então ele vai fazer assim, ó. É como se ele tivesse feito isso daqui, ó. Item in items, tá? Então ele faz isso daqui de fato, né, para criar o objeto. Então esse items é o nosso array que está sendo injetado, no nosso caso vai ser o usuário. Então usuários ele vai dentro do meu data table, ele é o items, né? E aqui, ó, o item ou item aqui, ele é o alias, né? Ele é o apelido do for in aqui que a gente utiliza para que ele, cada vez que ele rode a iteração, eu consiga saber que o cara item é o cara atual, o cara da vez, né? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é utilizar o slot item ponto ações, que a gente chamou de ações lá, né? Então, item.ações. Item.ações vai utilizar esse slot aqui que a gente está realmente querendo acessar. Beleza? Então, vamos voltar para o código aqui. Opa. Aqui. Beleza. Então, vamos ver aqui, ó. Slot tal. Aqui, ó. Exatamente esse cara aqui, ó. Esse segundo template. Deixa eu até separar aqui. Tá, então eu tenho o template aqui do topo, né? Que ele fez toda aquela parte que a gente inicialmente criou, aquela toolbar de cima, né? Aí ele tem aqui, ó, vslot item.actions. Só que actions era para a posição que estava antes, né? A gente chamou ele de ações aqui, ó. Então eu venho aqui e coloco assim, ó, ações. E aí eu passo o item para que eu possa exibir ele dentro do meu template, caso eu queira, né? Por que eu vou precisar dele aqui dentro? Porque eu passo ele como parâmetro da minha função de edição ou da minha função de inativar, que não vai ter esse inativar aqui, né? Esse delete, na verdade. Então, ó, aqui dentro eu tenho um ícone, né? Vou manter do mesmo jeito que ele tinha colocado. Esse primeiro ícone aqui é um ícone para editar, então eu vou criar aqui, ó, editar. E vou passar o próprio item, tá? Ele vai utilizar o pencil mesmo, que é aquele íconezinho de lápis, né? E nesse segundo aqui, ó, eu vou chamar o método ativar inativar, passando o item, tá? Só que em vez dele ser o delete, esse cara aqui tem que ser um ícone ou um ícone ou o ícone aqui de bloqueado ou o ícone do check, né? Um dos dois, tá? Então a gente vai utilizar esses caras aí. Então esse ícone aqui não vai ser o delete, né? Vai ter que ser o check, né? Igual tá aqui, ó, ou o check ou o bloqueado. E quem vai definir isso, né? É se o meu usuário está ativo ou não. Então a gente acabou que nem fez a propriedade aqui. Então o meu usuário tem que ter aqui, ó, um ativo. Vou colocar aqui que um é true. O segundo aqui ativo é false. E aqui é true também. True. Tá, então ele tem esse cara aqui. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Esse ícone tem que mudar. Se o ativo, se o usuário for ativo, né? Se ele tiver ativo, eu tenho que exibir o ícone para inativar. E se ele tiver inativo, eu tenho que exibir o ícone para ativar, né? Então esse cara aqui não é fixo, ele muda, né? Então o que eu posso fazer? Ou eu crio dois desse cara aqui e faço essa verificação com VIF, né? Ou vshow, né? Ou eu posso fazer o seguinte, ó, eu venho aqui, em vez de jogar o valor direto, eu faço uma interpolação aqui e coloco, ó, se o item, que é o cara que eu recebi aqui, ó, que é o cara atual, ponto ativo, que é a propriedade que eu acabei de criar, né, for true, o que eu faço? Eu venho aqui
e passo uma string, senão eu passo outra, né? Aí eu tenho que definir qual que é o meu ícone. Então vem lá nos meus ícones, ó. Material Design Icons, que é o cara que a gente utiliza aqui, né? Então encontrar aqui vamos procurar um check aqui, né? Um checker, alguma coisa assim, vamos ver. Ó, tem várias opções aqui, posso pegar qualquer uma que eu quiser. Vou pegar esse maiorzinho aqui, ó, check bold, né? Então eu vou colocar aqui, ó, quando o meu item está ativo, né? Ele tem que aparecer para inativar, né? Então, quando ele está ativo, né? Eu tenho que aparecer o ícone de inativo. Então, aqui eu tenho que colocar MDI check bold, né? E no caso do inativo, eu vou colocar aqui vamos ver, um block aqui. Ó, pode ser qualquer um desses aqui, ó. Block helper ou cancel, né? Vou colocar aqui cancel. Então, nesse primeiro passo aqui, cancel. E aí, na hora que eu abrir a minha aplicação aqui, ficou faltando, né? MDI traço cancel. Pronto. Olha lá. Então o primeiro tá aqui mostrando o cancel e os outros dois tá mostrando. Então esses aqui eu posso ativar e esse aqui eu posso inativar, né? Então vamos ver se é isso mesmo, né? True, false, true. Tem alguma coisa errada, né? Vamos ver aqui. Item ponto ativo. Ele tinha que mostrar no primeiro aqui, ó, no João da Silva 1 e no Zé da Silva, né? No João e no Zé tem que ser o mesmo, né? Aqui, ó, o João e o Zé tem que ser o mesmo, mas está trocado, né? Tem um erro na exibição lá. Então, peraí, vamos achar esse cara. Então, ó. Aqui tá errado, né? Ativo que não é true, é ativo, né? Aí fica difícil. Beleza. Então tá lá. Esse aqui eu posso inativar, ativado, inativar, né? Beleza, tranquilo, tá? Então é isso mesmo que a gente quer, né? Posso exibir aqui, inativar, ativar, beleza. Vamos começar pelo método ativar e inativar, que é mais fácil, né? Então vou vir aqui, ó. Nesse método ativar e inativar, cadê? Não criei ele ainda, né? Vou vir aqui, ó. Ativar e inativar. Recebo o usuário, né? Beleza. O que ele tá chiando aqui? Que tá definido não foi usado ainda. Tá, beleza. Então aqui a única coisa que eu tenho que fazer é pegar o próprio usuário que eu recebi, né? Então, usuário recebe usuário ponto ativo, né? Recebe o invertido dele mesmo, usuário ponto ativo. Então, se ele tá true, ele fica false, e se ele está false, ele fica true. Será que só isso aqui já resolve? Vamos ver. Vou voltar para cá. Vou clicar nesse cara aqui e ele inverte, ó, tá vendo? Beleza. Então aparentemente resolveu. Vamos manter assim, tá? Ok. Então agora falta a gente fazer o formulário, né? O cadastro. Então eu vou vir aqui em cima, na parte fora aqui, ó. E aqui além disso ele tem um outro template aqui de NoData, que é simplesmente, na verdade esse cara não tem clique, né?
ele está colocando um botão para resetar, né? Então o que eu vou fazer? Eu só vou colocar aqui um texto, vou colocar com um subheader mesmo. E vou colocar aqui nenhum usuário cadastrado. Isso é no caso dele não ter nada, ele não exibe aqui, tá vendo? Ó, se eu zerar os meus usuários aqui, ó. Ó, nenhum usuário cadastrado. Ele aparece escrito aqui. Beleza. Então tá certo. Então vou vir aqui, aí ó, no meu data table aqui e tal. Vou colocar aqui fora. Aqui fora eu vou colocar o... Ó, se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, vamos ver se eu colocar uma div aqui. Ó, tá vendo que ele dá problema, né? Por quê? Simplesmente pelo fato de eu preciso ter um elemento raiz, ó. The template root requires exactly one element. Então só dá para ter um elemento na raiz. Então para isso resolver, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar todo mundo para dentro dessa div. Então vou pegar até aqui, ó. Vou jogar para dentro da div. Tá vendo? Já parou de dar o erro, né? Então vou vir aqui, ó, antes da div, que é fora do meu data table, e vou ter que colocar um formulário. Então eu vou começar com um vcard. Opa. Vcard, que é um cardzinho, né? E aí vou colocar o meu formulário aqui dentro. Então se eu pesquisar aqui, ó, card, é só essa estruturinha aqui de fora, parece um cartãozinho mesmo, né? E aí eu tenho que colocar o meu formulário lá dentro. Então eu vou pesquisar aqui por form. Ou até mesmo inputs, né? Vamos ver se eu coloco aqui, ó. Inputs. Ó, inputs. Vamos ver o que tem aqui. Loading. Auto hiding details. Tô vendo o meu form aqui, ó. Form. Aqui, ó, um carinha desse aqui tá legal, mas esse aqui já tá com validação, né? First name e tal. Como que ele tá aqui? Tá, tem os caras aqui, ó. Valid e tal. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo procurar aqui, ó. Text Fields, aqui, ó. Text Fields. Aqui, ó, legal. Vou pegar alguns carinhas desse formato aqui, ó. É bom sempre você, quando estiver construindo sua aplicação, escolher um e se manter sempre com aquele formato, tá? Para outras coisas do mesmo tipo, só para não virar bagunça, né? Se faz de um jeito, você faz um campo de um jeito, outra tela você faz campo de outro, então tenta, por uma questão estética, né? E de organização mesmo, ficar o mesmo. Então vou colocar aqui vamos colocar com as caixinhas assim, ó, com placeholder. Isso aqui é legal, né? Ó, vou colocar esse cara aqui, ó. Então vou vir aqui, ó. Vou usar este cara aqui, ó. Então é esse cara aqui, ó, um text field. Aqui ele está dentro de um vcall, né? Esse vcall é aquele lance que eu falei para vocês do grid system, tá? Se você vier aqui digitar grid system, ó, grid system, tá vendo? Tem toda a explicação do grid system. Aqui tá a parte dos breakpoints que eu falei para vocês, né? Que é simplesmente os gatilhos para tamanhos de telas diferentes, ó. XS, SM, MDL, GXL, né? XS é considerado menor do que 600 pixels, né? Aqui SM de 600 a 960 e tal. É só para indicar tamanhos, né? Que ele dá uns exemplinhos. Tamanhos de telas, né? Para que a gente consiga fazer a parte de controlar os tamanhos, os elementos, posicionamento dos elementos, né? Em tipos diferentes de tela, que a gente chama de responsividade, né? Para que as coisas se adaptem. Quando você
está numa tela grande, você consegue visualizar o conteúdo mais espaçado, né? Quando você vai diminuindo, esse conteúdo não vai caber numa tela bem menor, então você vai ter que ir controlando, e para isso você utiliza os breakpoints, né? E o grid system, tá? O grid system, ele é aquele sistema de grid que tem no CSS mesmo, utilizando o Flexbox, que é aquele sistema de 12 colunas no grid e tal. Também tem tudo explicadinho aqui, né? E aqui ele dá alguns exemplos, né? Aqui ele fez um exemplinho, aí ele colocou que criou 3 colunas de tamanhos iguais, né? De largura, com colunas no small, medium, large, né? No pequeno, médio e grande, e muito grande, né? Esses caras aqui, ó, pequeno, médio, grande e muito grande, ou seja, maior do que SM, né? O pai deles, né, um V-container, que também serve como o próprio nome diz, um container, né? É como se você quisesse agrupar alguma quantidade de elementos, que é o que ele faz aqui. E aí depois ele coloca o vcol. Então tem a explicação aqui dos demais, né? Também fala aqui sobre container, fala sobre utilizar a propriedade fluid para estender, né, para os outros tamanhos, né? E aí então tem que dar uma olhadinha aqui, mas basicamente é o Flexbox, né, que a gente conhece do CSS, né? E aqui ele tem uma linha, né? A linha começa aqui em cima, ó, e aí ele tem algumas colunas, né? Então ele fala aqui, ó, vcol, e aí ele fala assim, ó, essa coluna vai ocupar 12 posições, né? Ou seja, vai ocupar todas as posições. Mas se ela for uma tela SM, né, que é de small, ele vai ocupar 6. Aí de SM até MD, ele ocupa 6. De MD, que é medium, para cima, ele ocupa 3. Então ele está falando aqui, né, que ó, nesse tamanho ele está colocando 4 por posição, né? Então como eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12, então é MD o tamanho da tela, né? 3 vezes 4, 12. Se fosse uma tela menor, small, ele teria colocado dois elementos desse, né? Duas colunas dessa aqui por linha, né? E se fosse menor do que SM, ele colocaria inteira, com uma posição só, ocupando um elemento só ocupando as 12 posições do grid, tá? Então eu vou pegar este cara de baixo aqui, que é o que a gente quer. Ó, vou até manter o call aqui. Ctrl C. Vou voltar para o meu código, né? Beleza. Então vou colocar esse cara dentro do meu card, né? Será que se eu colocar aqui, ó, então tem que colocar. Vou colocar aqui um vContainer, só para a gente vContainer, né? Para englobar. Na verdade, aqui dentro do card acho que não tem necessidade, mas vou colocar para vocês verem a diferença, tá? Se é que vai ter. Então, ó, vou colocar aqui, ó, vRow, que é a minha linha, né? E aí eu vou colocar aqui este cara aqui. Vamos ver o que acontece, ó. Vou abrir aqui o meu elemento. Aqui. Então, ó, já colocou o cara aqui, né? Já colocou o cara aqui. Beleza. Se eu diminuir esse cara aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aqui ele ocupa 100%. Tá vendo? 12. Aí eu diminuo aqui a metade. Vou aumentando. Agora ele ocupa menos espaço ainda. Ó, tá vendo? Então ele vai se adaptando, claro que de acordo com as definições que a gente colocou aqui. Então 12, no caso muito pequeno, depois 6 que é metade e depois 3 se for MD para cima. Então aqui é MD para cima, né, o tamanho da minha tela aqui. Então ele colocou ocupando 3 posições. Então eu posso colocar 4 desses caras aqui. Por enquanto vou manter, tá? Bom, o que eu preciso para cadastrar? O ID é gerado, né? A gente ainda não fez a regra, mas o ID é gerado. Então, qual que vai ser o label? Esse cara aqui, ó, nome. Aqui ele está colocando um cara aqui em cima e um placeholder, né? Eu não vou colocar
placeholder, né? Vai ficar só aqui o nome, quando eu clico ele joga para cima, né? Legal. E aí, esse outline já é o estilo, né? Se eu tirar esse outline, ele tira essa linha em volta aqui. Beleza. Aí eu só tenho que fazer, né, um vModel para vincular esse campo com o meu objeto. E meu objeto é o usuário. Usuário atual, ponto nome. Nome. Beleza. Aí eu posso construir outros elementos aqui, né, da mesma forma. Então, se ele está no MD, ele vai colocar aqui, ó, 3. Então, eu posso colocar mais 3 elementos desse, né? C aqui, 2, 3. Vamos ver como é que está aqui por enquanto, ó. 1, 2, 3, né? Acho que o ideal seria a gente colocar 2 por linha, né, para ficar mais organizado, e depois a gente pode centralizar esse campo, alguma coisa do tipo, né? Temos que ir construindo, então vamos centralizando esse cara, ou sei lá, deixar ele no canto mesmo. Nosso card aqui tá sem elevação nenhuma, né? Tá flat, mas a gente colocar um elevation aqui, ó, 2. Opa, aqui não, é class elevation 2. Vamos ver aqui. Cadê meu card? Não tá como flat aqui, né? Vamos colocar mais aqui, 6. Não tá aplicando por causa da propriedade do card, provavelmente, né? Então vou ter que dar uma olhada no card. Deixa eu colocar de volta lá, cadê? Cadê meu card? Olha, ele já tem uma elevação, por algum motivo ele está colocando... Por algum motivo ele está colocando ela fixa, né? Vamos ver aqui. Pode ser que ele seja não esteja adicionando aqui para a gente ver, porque tá colado ali, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma margem, tá? Então eu coloco uma classe aqui, ó, classe de margem M, né? Aí eu quero colocar só em cima e embaixo, então no eixo do Y, vou colocar 4 aqui, ó. Só para separar, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Olha lá, tá vendo? Ele tava, só que ele tá colado, então a gente não enxerga, né? Vou colocar só embaixo, então em cima tá ok, ó, margem B de bottom, 4. Agora colocou só embaixo. E aí eu posso diminuir ela, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma largura de 50%. Beleza. E aí coloco uma margem, vou colocar uma margem automática aqui. Então eu venho aqui, ó, e coloco um MX, ou margem no X, alto. Salvei. Aqui, olha lá, jogou o cara pro meio, né? Jogou o cara pro meio. Beleza. A gente pode colocar um título, alguma coisa assim em cima, né? Vamos dar uma olhada aqui na parte do card, ó. Ó, tem um headline, um overline. Aqui. Ele pôs como uma div mesmo, né? Então vamos fazer um teste que está dentro do content. Vamos ver se eu colocar essa div solta lá, vamos ver como é que fica. Aqui. Ó, tá no container, né? Esse container é para colocar, para agrupar os elementos, ele dá um pouco como um padding interno, né? Se eu tirar ele fica colado nas margens. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver como que ficou.
Olha lá, overline, né? Vou colocar ali. Esse class overline aqui é que tá dando aquele formato. Vou escrever em vez de overline aqui, eu vou colocar aqui aquela minha propriedade, lembra? Ó? Form título, né? Pode ser edição ou pode ser editar usuário, né? Então eu vou colocar aqui, ó, form título, como se fosse a minha propriedade. Então vem aqui, ó, form título. Salvei. Olha lá, novo usuário, tá vendo? Aparece de acordo com a minha decisão ali, né? Se ela tiver definido como uma inserção nova, né, a minha flag de edição não tiver ativa, então ele põe novo usuário, senão ele vai pôr o editar usuário, né? Aqui acho que eu vou manter aquela minha margem em cima também. Olha lá, ficou melhorzinho, né? Beleza. Bom, aqui vou colocar todos os demais aqui, né? Então, ó, esse cara aqui, ambos não vão ter placeholder, né? Então aqui eu vou criar, tá lá, nome, né? Username, aí aqui senha, né? Ele sempre que é criado, ele vai estar como ativo, mas eu tenho que criar esse cara porque é uma edição, né? Eu posso definir ele como inativo ou ativar ou inativar ele, né? Na verdade, não faz muito sentido eu colocar esse ativo ou inativo na edição, porque eu consigo clicar pela própria lista, né? Então eu consigo fazer isso. Então não tem necessidade de eu colocar ele aqui, né? Nome, usuário, senha, faltou o e-mail, né? Então vou colocar mais um carinha aqui depois vou colocar antes da senha aqui, ó. Antes do username, ó. Vou colocar mais um aqui. E esse cara aqui eu vou chamar de e-mail. Beleza, então nome, e-mail, username, senha, tá? Tô achando que ele tá muita coisa aqui, eu vou colocar 2 por linha só. Então eu vou tirar a parte do MD aqui, ó. Vou tirar o MD para todo mundo aqui. Ó. Beleza, aí ele coloca 2 por linha só. Tá legal. Nome, e-mail, username e senha, tá? Fechou. Aí aqui embaixo eu tenho que ter, né? Vou colocar aqui, ó, já tá meu card tá aqui dentro do container, né? Aí eu vou colocar aqui dentro. Eu posso colocar até aqui fora do meu container, ó. Um vcard actions. E aqui eu vou colocar uns botões vbtn, né? Vou colocar aqui, ó, teste. E vou duplicar aqui, só pra gente ver como que ele vai ficar. Tá aqui, 2 botões. Beleza. Então tá aqui os 2 botões aqui. Eu posso depois tentar centralizar ele, né? Primeira coisa que eu vou fazer nos 2 casos aqui, ó. O primeiro botão vai ser o quê? Vai ser o salvar, né? E o segundo botão vai ser um botão de cancelar. Esse primeiro aqui vai ter uma cor, vou colocar assim, ó, de sucesso, ó, que é o verdinho, né? E aqui esse cara de cancelar vai ter pode ser uma cor, um warning, né? Uma cor de, poderia colocar yellow, alguma coisa assim. Eu estou utilizando as cores que ele já me permite, já me dá ali, né? Tá lá, salvar e cancelar. Beleza? Depois a gente coloca um botãozinho aqui em cima para fechar também, né? E legal. Vou colocar os arroba click aqui, né? Ambos vazios por enquanto, arroba click, né? Lembrando que quando eu clicar no salvar, né, eu vou ter que chamar o método salvar, então eu vou deixar aqui já
mas não vou setar, né? E quando eu clicar em cancelar, eu vou chamar o método cancelar. Então tem que criar esses dois métodos aqui. Vou colocar aqui no final. Ó. Salvar. E cancelar. Beleza. Já está aqui. O que mais? Esses caras já eu esqueci de associar aqui, né? Ó. Todos estão sem o vModel, né? Aqui, ó. Então vou copiar o vModel do primeiro e vou colocar nos demais também aqui, ó. Pode pôr no finalzinho aqui. Opa, aqui dentro. Esse cara aqui vai ser usuário atual ponto e-mail, né? Este cara aqui vai ser o meu usuário atual ponto username, né? E esse aqui meu usuário atual ponto senha. Beleza, já está associado, então se eu salvar ele já consegue colocar tudo dentro do objeto, né? Ainda não está fazendo a função, mas ele já está setando dentro do objeto, porque o usuário atual já existe no meu data, né? Então já está aqui, ó. Beleza. Tá. Então, para a gente justificar aqui, né, esse conteúdo do meio, eu vou colocar uma linha aqui, ó. Vou criar um VROW. Beleza. E aqui eu vou colocar Justify Center. E aí eu jogo esses caras para dentro da minha linha. E ele deve jogar os caras pro bem. Olha lá. Beleza. Ficou colado um no outro ali, né? O que eu poderia fazer também é colocar uma classe aqui para separar um do outro. Então, class. Vou colocar aqui, ó, margem no X de 2. E aí faço a mesma coisa para o de baixo. Né, só para garantir que eles vão ter as mesmas propriedades. Ó, descolou um do outro, tá legal já. Poderia até diminuir essa margem para 1, aí fica 1 e 1, vai somar 2. Beleza, descolou um do outro, tá legal. Tá. Então já tá aqui, né? Consigo clicar nos botões, eles ainda não fazem nada, né? Mas estão prontos, posso começar a cadastrar os meus elementos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui no meu salvar, ó, quando o cara clicar no salvar, eu vou exibir o meu componente para ver se ele está, o meu elemento para ver se ele está funcionando. Então, eu vou dar um alerta aqui, ó, alert, vou transformar o meu objeto numa string, né? Meu objeto é o this.usuário atual para ver se ele realmente está vindo certinho quando eu cadastro. Então vem e coloco aqui, ó, teste. Tem que trocar esse formato aqui para password, né? Salvar. Olha lá, então meu usuário está vindo certinho, né? Tá vindo certinho. Então, ok. Então primeiro eu vou vir aqui no meu último, aqui, ó, senha, e vou colocar aqui o type é password, né? Beleza. Só para ele não exibir, né? Aqui eu já não vou precisar mais dar um alerta. Então o que eu tenho que fazer aqui é colocar esse cara no meu array, né? Então como que eu faço isso? Bom, será que se eu pegar aqui, ó, this.usuários.push, né, para jogar ele para dentro do meu array, o this.usuário atual vai funcionar? Vou salvar. Vamos ver aqui. Teste. Já resolveu aqui. Salvar. Ó, já apareceu aqui para mim, né? Ó, só qual que é o problema? Estou escrevendo aqui, ó, e ele está alterando aqui embaixo. Por quê? Porque ele fez uma cópia
rasa, né? Um shallow copy, uma cópia de referência, né? Ele só apontou para o mesmo lugar. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer uma cópia antes de inserir, né? Então eu posso utilizar o próprio object assign, né? Antes de fazer isso aqui. Então vem para cá, ó, utilizo do próprio JavaScript, ó, object.assign, né? Aí aqui, ó, o primeiro cara é o target, né? O meu alvo, e depois é o source. Então eu quero copiar do meu usuário atual, vou ter que ter uma variável específica aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, let usuário cópia, né? Vou deixar ele vazio aqui, ele está reclamando porque eu nunca usei. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar no usuário cópia o meu usuário atual. E aí eu venho para cá e coloco o meu usuário cópia. Usuário cópia. Beleza. Então, vamos fazer o teste aqui. Teste, 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 teste. Ó, vou salvar. Deu um errinho aqui, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Cannot convert undefined or null to object. Ele está dando um erro exatamente na nossa linha lá, né? Type error, undefined to null. Então, ele está dando algum BO aqui. Será que é porque eu não setei o objeto? Vamos fazer um teste aqui. Vou colocar qualquer coisa aqui. Salvou. Ah lá, pronto. Porque como eu não tinha... só tinha criado a variável, ele não tinha definido, ela estava como undefined ali, né? Então ele não conseguiu transformar aquele objeto. Transformar não, copiar para o objeto, né? Beleza, então agora funcionou, por mais que eu mude aqui, ó, ele não muda aqui, né? Então tá legal. Aí depois disso eu tenho que chamar o método this.cancelar, né? Esse cancelar tem que fazer o quê? Tem que limpar os campos. Então eu faço assim, ó, this.usuário atual vai receber um objeto vazio de novo, né? E pronto. Então na hora que eu salvo qualquer coisa aqui, ó, salvou, adicionou o cara aqui e limpou o campo. Fechou. Então vamos ver se está tudo funcionando, inclusive depois que salva, né? Vamos ver aqui. Ó, tá aqui. Se eu clicar aqui, tá dando erro, não. Ó, tá dando uma bugada aqui, né? Ó. Tem alguma coisa de errado aqui. Esse último cara... provavelmente é justamente pelo fato dele não ter o ID, né? Ele não tem o ID e a gente usa esse cara ali. Será que é isso? Vamos ver a regra aqui. De inverter. Não, é porque ele não tem o ativo, né? Não é nem por questão do ID. Tá, ele não tem o ativo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse salvar, ele vai servir tanto para o editar, né? Quanto pro adicionar. Então eu vou criar um método adicionar aqui. Esse método adicionar vai fazer isso aqui tudo, né? Menos o cancelar. Beleza. Tem uma vírgula aqui. Tá, então ele vai fazer a cópia, vai fazer o assign e tal. Aí, antes de qualquer coisa, o meu usuário cópia .id vai ter que receber, como aqui eu já sei que é uma adição, o cara novo, né? O meu this.gerador de id. E aí eu faço o this.gerador de id++, né? Para aumentar para o próximo caso. Eu posso até deixar depois do push, né? E antes de colocar também eu preciso fazer que o meu usuário cópia .ativo vai receber true, né? Beleza, aí depois... Então no meu salvar ele tem que fazer uma verificação. Se o meu this ponto item edição for igual a null, quer dizer que estamos falando de uma adição, né?
Caso contrário, é uma edição. Então, opa. Então aqui eu vou chamar o this.adicionar. E aqui um this.salvar edição. Que eu ainda não criei. Mas vocês vão ver que é diferente do editar, né? O editar é o cara que vai preparar a minha edição. Esse salvar edição é depois que o cara já clicou para editar, né? Então ele setou a flag. Beleza, lembrando que o cancelar, depois que o cara cancelou, também tem que voltar a minha flag, né? Então diz item edição tem que voltar para o nulo, né? Ok. Tá. O que mais? Adicionou, né? Fez a cópia, colocou o ID, setou que ele está ativo, né? Beleza. Então vamos ver se está ok lá. Ó. Teste, 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 teste. Salvou. Beleza, colocou aqui. Vou clicar, ó. Agora não está dando erro mais, agora está funcionando certinho. Beleza. Então, agora a gente tem que tratar o caso do botão. Vamos tratar o caso do botão primeiro aqui, ó. O meu botão novo usuário aqui, ó, ele tá aqui em cima, né, ó. Cadê aqui, ó? Novo usuário, né? Ele vai chamar o método abrir formulário. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Essa é a minha div aqui, é a raiz. Esse card aqui de cima, ele indica o meu formulário, né? Meu formulário começa no card aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um VIF, né? Opa. Um VIF, e esse VIF vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de mostrar form, tá? Então, se mostrar form for true, ele exibe esse elemento, se não, não, tá? Então, eu vou criar essa variável aqui, né? Ó, mostrar form, que vai começar com false, né? Porque ela inicialmente começa fechada, né? E aí quando o cara clicar no botão abrir formulário, ele vai no botão novo, ele vai abrir formulário, né? Então tem que fazer aqui, ó, mostrar form, né? Tem que receber true, né? Tem que receber true. E aí o que acontece? Quando eu carrego aqui, ó, apareceu separado, quando eu clico ele abre, tá vendo? Só que aí eu tenho que fechar esse botão aqui, né? Tem que sumir esse botão. Então esse botão também depende, né? Cadê o meu botão aqui, ó? Novo usuário, né? Então esse botão também tem que ter uma regra, né? Um VIF aqui, ó. E esse VIF também depende do mostrar form. Mas ele precisa ser o contrário, né? Então quando abre um, outro fecha, quando fecha um, outro abre, né? Então, ó. Beleza. Quando eu clico, ele abre e fecha aqui. Só que aí eu tenho que ter uma forma de fechar esse cara, né? Então eu posso colocar o botão aqui em cima, ó, um botãozinho aqui em cima para fechar, né? Posso colocar um botãozinho aqui em cima para fechar. Esse botão eu posso utilizar aqui, ó. Button. Posso colocar um floating action button aqui, ó. Que é aquele botãozinho flutuante, tá vendo? E eu posso colocar ele no card em cima, né? Posso colocar ele no card em cima. Como que eu faço isso? Bom, eu tenho que mais ou menos dessa forma aqui, só que no meu card lá, né? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Cadê meu botão? É esse aqui, ó, né? Que tem um plus ali, tem, ó, MD plus, cadê? Vamos ver se tem algo mais simples aqui, ó, fica mais fácil a gente enxergar. Cadê o botão? Aqui, ó. Plus icon. Beleza. Ele é um botão com ícone dentro, né? Então vamos fazer o teste aqui. Eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar ele aqui no meu código. Aonde? Aqui, ó, junto do card. Então eu vou colocar ele dentro, ó. Salvei. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso, ó. Cliquei. Ó, já apareceu o botão para mim ali, né? Já apareceu o botão para mim ali. Ele ainda está cortando, mas é porque a distância aqui em cima tá
tá curta, né? Então vamos ver aqui, Absolute Dark Fab Top Right Color Pink. A cor a gente pode mudar a cor para um vermelho, né? Para indicar que vai fechar. Né? E aí eu mudo o ícone, em vez de MDI Plus, eu coloco um, vamos ver se tem um close aqui, vamos ver, close. Ó, o X é close. Beleza. O que eu posso fazer é vir aqui na minha classe do card e deixar ela mais alta, né? Vou deixar uma distância maior aqui e aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos ver, vou colocar um 6 aqui. Ainda não. 8. Ah lá. Beleza, já deu uma distância maior, pode até ser um pouquinho maior, vamos ver 9 aqui, ó. Aí, ficou uma distância aqui em cima e aqui embaixo. Beleza, então eu posso fechar aqui, claro que ele não está funcionando ainda porque eu não coloquei o clique, né? Mas já está do jeito que tinha que ser ali, né? Aí aqui, ó, no meu botão eu vou colocar o @clique dele. E esse @clique, o que ele tem que fazer? Ele simplesmente tem que fechar a janela. Então, para eu fechar a janela, basta eu fazer isso aqui, ó. Mostrar form recebe false. Pronto. Então, cliquei, fechou. E como a minha regra aqui já é invertida, eu cliquei esse aqui, ele some e já aparece aqui. Eu clico aqui, ele some e já aparece aqui. Beleza? Então já está funcionando também, já está abrindo e fechando do jeito que a gente queria, né? Tá, então agora ficou faltando só a gente fazer a edição, né? Fazer uma edição. Então como que eu faço? Para editar eu tenho que setar o cara que ele clicou. Esse cara, ele vai vir daqui, né? Ó, quando o cara... Cadê meu template? Ó? Meu template tá aqui, doações, né? Aqui, ó, ativar e inativar. Esse aqui, ó, editar. Então, quando ele clica em editar, ele passa o item. Então, eu tenho que ter esse método editar. Não tenho aqui ainda, né? Então, vou criar ele aqui. Ó. Editar. Recebo o usuário, né? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que meu this.item edição vai receber o usuário. Né, que é esse cara aqui que eu peguei como parâmetro. Por quê? Porque aí eu estou indicando que o cara clicou em alguém e esse cara vai ser... Eu vou colocar no item edição. Então ele deixa de ser nulo e aí ele, quando eu entrar aqui, ó, ele vai deixar de ser nulo e vai cair no salvar a edição, que é o próximo cara que a gente vai fazer, né? Então eu só estou setando aqui. Mas o que acontece? Não adianta só eu setar o usuário, eu tenho que colocar, eu tenho que abrir o meu form, né? E tenho que colocar os dados lá. Então eu vou setar aqui. Aí depois eu vou fazer o seguinte, ó, this.usuário atual recebe o usuário, né? Que é esse cara que a gente recebeu como parâmetro. Beleza. E aí a gente faz o quê? Tem que também abrir, né, o meu for. Recebe true. Então vamos ver o que acontece. Estou aqui, né? Vou clicar para editar o Zé da Silva aqui, ó. Cliquei em editar, ó, ele abriu, carregou, sumiu o botão daqui, legal. Vamos ver se eu clicar aqui ele vai mudar aqui, ó. Ó, vai mudar. Então eu também não posso fazer dessa forma direto. Então eu tenho que fazer uma cópia antes também de setar o cara aqui, né? Então da mesma forma que a gente fez aqui embaixo, ó, fazer a cópia, né? Ó, então eu faço aqui o usuário cópia, né? Antes de qualquer coisa aqui, vou copiar, ó. Só que em vez de ser o this.usuário atual, né? Aqui ele está copiando do usuário atual para cópia, né? Aqui eu tenho que setar vai manter, né? Não, na verdade vai ser o usuário, né? Então pega esse usuário e copio ele para o usuário cópia. Então vai ser, ó, usuário, né? E aí esse usuário vai para o usuário cópia. Então o meu item edição vai ser o usuário cópia, né? E o meu usuário atual, né, também vai ser o meu usuário cópia. Porque senão ele vai
utilizar de outro cara, né? Vou salvar aqui, vamos ver se agora funciona. Ó, vou clicar para editar o Zé aqui, vou colocar qualquer coisa aqui, não alterou, né? Não alterou. Então aqui, ó, quando eu clicar em salvar, ele já vai ter que saber, né? Ele deu um errinho aqui porque a gente não implementou, né? Salvar edição não é uma função, não está implementado, beleza. Então eu venho para cá e crio o meu salvar edição, né? Salvar edição. E esse salvar edição, ele tem que fazer o quê? Ele tem que salvar a edição, né? Como o próprio nome já diz. A gente podia pegar, passar a posição do array, né, para poder fazer a alteração, mas para garantir mesmo, a gente vai procurar o cara que tem aquele ID, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for, né? Vou fazer um for, eu vou andar do i até o this.usuários.length, né? Indo de 1 em 1. E eu vou encontrar o cara que tem o mesmo ID do meu usuário edição, né? Do meu item edição. É item edição que eu chamei? Cadê? Item edição, né? Chamei de item edição. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Se o meu this.itemedição.id for igual ao this.usuários na posição i.id, quer dizer que eu encontrei o cara que tem o ID igual do cara da edição. Então eu simplesmente vou substituir um pelo outro, né? Como que eu faço isso? This.usuários.splice, né? Com array mesmo. Aí a posição é o próprio i, né? E aí eu posso substituir um cara pelo outro. Então vou remover um e vou adicionar no lugar dele o outro, que é o this.itemedição. Então eu pego esse cara na posição, deleto um e coloco esse cara, substituo ele pelo outro, né? Como é o mesmo, né? Aí eu venho aqui, ó, já encontrei o cara, eu dou um break só para ele sair do laço e não continuar procurando, né? Beleza, então ele achou aqui. Depois que ele voltou para cá, salvou a edição, ele cancela, ou seja, limpa todo mundo e volta o meu item da edição para nulo. Então vamos ver se funciona, né? Tá aqui, vou clicar aqui no Zé, ó, vou clicar no Zé, vou mudar para Zé da Silva ED, Zé 01 ED, ED, e assim eu vou manter. Salvou, olha lá, Zé da Silva ED, beleza, continuo conseguindo fazer as alterações, então a edição também foi concluída, né? O que eu posso fazer também é, depois que eu salvei ou depois que eu editei, eu volto, né? Volto esse cara escondo esse cara de novo, né? Então eu venho para cá, ó, logo depois que eu salvei ou a edição ou adicionei, eu vou vir aqui antes de cancelar, né? Eu vou vir aqui e vou fazer um this.mostrarForm recebe false. E pronto. Então, se eu salvei um aqui, ele zera. Se eu editei, mesma coisa. Ele edita e volta. Beleza? Então, com isso aqui, imagino que a gente finaliza, né? Baseado naquilo que a gente já tinha planejado aqui, né? Ativo e inativo e tal. Fizemos o nosso formulário, exatamente do jeito que a gente previu aqui, né? Então, tá legalzinho, é assim que a gente quer, vai manter assim. Claro que depois a gente vai voltar para esses caras aqui para fazer as requisições, né? Quando a gente tiver com o back-end, essas requisições vão ser feitas e aí eu vou trazer essas informações do meu banco de dados, então eu não tenho mais esses caras fixos aqui, né? Mas por isso que é legal a gente utilizar o initialize aqui mesmo, porque depois quando ele criar, ele vai chamar o initialize, em vez de ele colocar fixo, eu faço a requisição e seto os valores e aí tudo já funciona, sem a necessidade de mexer em nada. Basta que eu faça a requisição aqui no initialize e sete esses valores antes
de começar a executar o meu código, né? Então é isso. Aqui já carregou. A nossa tela aqui já está legal, né? E agora falta a gente fazer os demais, né? Fazer o cadastro das contas, né? Ó, aqui já está exibindo, né? O cadastro das contas. Os relatórios, a home a gente pode fazer qualquer coisa aqui, né? Só colocar uma imagem, alguma coisa aqui, uma tela inicial, né? Até esse application aqui eu vou aproveitar e tirar, esse application que está no meu frame, né? Então vem no app aqui, ó, o application aqui. Vou chamar aqui de controle contas HT. Ó, beleza, já mudou aqui, ó, controle contas HT, né? E aí, então falta a gente fazer aquela homezinha simples, né? A parte de cadastrar as contas e depois os relatórios, né? Depois os relatórios, tá? E depois a gente integra esses caras com o back-end. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui essa aula de hoje, tá? Vou encerrar por aqui essa aula de hoje e aí no nosso próximo encontro a gente vai finalizar essa parte aí, ou pelo menos fazer o máximo que a gente puder, né? Dessa parte do front-end e depois, obviamente, começar a falar sobre os conceitos do back-end, criar a nossa outra aplicação e por último a gente vai fazer a publicação, né? Vamos subir para o Git e fazer uma publicaçãozinha utilizando alguns servidores free que a gente tem por aí com integração e vamos carregar esses caras pela web, vamos deixar esses caras públicos aí para vocês. Beleza? Então é isso aí, a gente se encontra na aula 3. Bons estudos para todo mundo e valeu!